sou Cláudia Toledo, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e vim falar com vocês hoje a respeito de vírgula. Vamos lá? Eu prometi já há um tempo esse vídeo, né? E agora nós vamos então falar um pouco a respeito desse monstrinho tão pequeno, mas que faz tanta diferença na nossa vida. Então, já curte aí, deixa aí embaixo seu like, se inscreve no canal, porque esse é um de 2 ou 3 vídeos que nós vamos fazer a respeito da vírgula, tá bom? Então vamos lá. A vírgula, ela é essencial? Sim, ela é aquele momento que a gente para respirar na frase. Não! Gente, vírgula não é o momento que a gente para respirar. É importante respirar durante toda a frase, durante todo o texto, tá? Então lembrem disso, não é para parar de respirar, tá bom? Olha só, a vírgula nos textos, né, nos nossos e-mails, na nossa redação, para separar alguns elementos específicos, tá? Então, quando a gente fala assim, que é o momento que a parada para respirar, você pode errar e colocar a vírgula no lugar errado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar a vírgula para separar palavras. Então, quando eu faço uma lista, eu vou falar de várias coisas. Por exemplo, uma lista mesmo. Fui ao mercado, comprei um sabão, um papel higiênico, um arroz, feijão, óleo, laranja, maçã. Eu citei uma lista. E aí, eu vou separar cada item por vírgula, tá? Só funciona para esse tipo de lista? Não. Quando eu vou falar, por exemplo, que para minha festa eu convidei o João, a Maria, o Roberto, a Ana, a Cláudia, o Roberval, tá? Então, são itens iguais? Eu separo sempre por vírgula, tá? Outro momento em que a gente vai separar aí por vírgula itens parecidos, só que agora eu vou falar da oração, tá? O que acontece? A oração, vamos abrir aqui um parênteses, a oração, ela tem aí, né, seus termos essenciais. O que eu tenho de importante na oração? O sujeito, que é a pessoa que faz ou que recebe a ação, e o verbo, né, faz parte aí do predicado, que vai me dizer o que esse sujeito andou fazendo, tá? Então, são essas as partes importantes da oração. O que tem isso a ver? É que, às vezes, eu pego um sujeito e coloco vários predicados nele, né? Coloco várias situações em que esse sujeito está envolvido. E aí eu preciso separar essas orações por vírgulas. Ficou estranho? Para ficar mais estranho, são as orações justapostas, assindéticas. Nossa, bagunçou tudo? Vamos lá. O que é justaposta? É a que está posto ali, justinho, cada um no seu lugar, tá? E aí nós vamos separar assim. Olha um exemplo. Tem um poema que se chama Poema tirado de uma notícia de jornal. Vocês lembram do João Gostoso? Que ele diz assim, fala, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha só, esse bebeu, cantou, dançou, são orações, tá? Você poderia apenas colocar, ele bebeu, ponto. É uma oração, tá? Tem sentido e tem um verbo. Então, a gente tem aí essas orações que o poeta vai demonstrar aí o que foi que João Gostoso fez até que ele morreu afogado, tá? Então,
essas orações, no poema não tem pontuação, mas se você fosse escrever direto, né, sem levar em conta a licença poética, teria que ser colocada vírgula, tá bom? Então, com relação às orações justapostas, é isso. Sempre que eu for mostrar várias ações, tá? Um outro exemplo que nós podemos ver é da música do Chico Buarque. Não vou cantar porque ainda não cheguei nesse nível, mas olha só. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Uma oração, vírgula. Me sacode às 6 horas da manhã, vírgula. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Esse E não vai, ele vai fazer aí às vezes da vírgula, que é separar as orações, só que como é o último item, a gente não coloca vírgula, coloca o E, ok? Então tá. Vamos falar agora de quando a gente usa a vírgula para separar o vocativo. Mas, Cláudia, eu nem sei o que é o vocativo. Então, vamos lá. Vocativo é quando você chama a pessoa. Quando você se dirige à pessoa com quem você está falando. Por exemplo, senhora Ana, termine esse relatório, por favor. Então, eu vou ter que escrever senhora Ana, vírgula, termine esse relatório, por favor. Ou então, venha logo para cá, Alberto, porque eu preciso falar com você. Olha só, eu vou ter aí uma oração. Venha logo para cá. Vou separar o vocativo, vou pôr uma vírgula, Alberto, vírgula de novo, porque eu preciso falar com você, tá? Então, eu vou separar um vocativo ali, o momento em que eu chamo a pessoa, em que eu chamo a atenção dela, entre vírgulas, tá? Sempre entre vírgulas. Por exemplo, venham crianças tomar café da manhã. Então, como que eu vou escrever? Venham, vírgula, crianças, vírgula, tomar o café da manhã. Eu não poderia só escrever venham tomar o café da manhã? Sim, está corretíssima a sua oração. Mas você quer colocar aí o vocativo, aquela palavra que a gente usa, né, para chamar a atenção. Então, para isso a gente usa o vocativo, ok? Então, sempre que usar o vocativo, coloque-o entre vírgulas, tá? Então, agora nós vamos falar de quando usar a vírgula para separar o aposto e alguns predicativos. O que é o aposto? É o momento em que você vai dar uma pausa aí na sua ideia, igual foi no vocativo, mas você para fazer alguma explicação. Por exemplo, em vez de você falar assim, a Cláudia fez um vídeo novo, que a pessoa vai falar, oi, Cláudia. Então, você vai colocar assim, a Cláudia, vírgula, professora de português, vírgula, fez um vídeo novo. Olha só. Então, você está explicando, né, fazendo aí uma pausa para a pessoa se situar, né? E aí, a gente faz a mesma coisa quando eu for fazer uma oração toda para explicar. Então, em vez de eu só falar Cláudia, vírgula, professora de português, vírgula, fez um vídeo novo, eu vou falar assim, a Cláudia, vírgula, a professora de português que deu aula no cursinho, vírgula, fez um canal no YouTube. Entende? Eu faço uma oração para explicar. E aí, essa oração eu preciso pôr entre vírgulas. Um outro exemplo. As crianças do condomínio, vírgula, que gostam muito de brincar no parquinho, vírgula, estão chateadas porque o parque está interditado. Entende? Então eu faço uma oração para explicar, para falar um pouco dessas crianças,
Então, as crianças do condomínio, vírgula, que gostam muito de brincar no parquinho, é uma explicação. Eu poderia não ter essa explicação. As crianças do condomínio estão chateadas porque o parque está interditado. Mas eu quero dar essa explicação. Aí eu coloco sempre entre vírgulas, tá? Em um relatório, por exemplo, a reunião do dia 29, vírgula, que tratou a respeito dos lucros da empresa, vírgula, precisou terminar mais cedo devido à falta de luz. Eu poderia só dizer, a reunião do dia 29 precisou terminar mais cedo por causa da falta de luz. Mas eu quero explicar, eu quero fazer uma oração para dizer a respeito do que foi essa reunião. Então, eu coloco entre vírgulas, ok? Então, por hoje é isso. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando a respeito de vírgula, que é um assunto bem denso. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês também algumas questões de vestibulares. O pessoal já está estudando, né? O Enem e a FUVEST serão em janeiro. Então, eu vou começar a trazer para vocês algumas questões de vestibular ou então questão de concurso para a gente analisar bem rapidinho para entender como que a gente vai aplicar esse conteúdo também nas respostas aí nos vestibulares. Tá joia? Então, obrigada pela atenção. Se inscreve no canal para receber a notificação do próximo vídeo. Compartilha e qualquer dúvida, manda aí embaixo que a gente conversa. Até mais!